Existe um detalhe curioso que poucas pessoas percebem. As pessoas mais inteligentes raramente são as mais barulhentas. Elas não sentem necessidade de responder tudo, provar que estão certas ou reagir a cada provocação. Enquanto muitos confundem agitação com força, Carl Jung enxergava justamente o contrário. A verdadeira inteligência nasce quando a mente aprende a permanecer calma diante do caos. Mas por que isso acontece? O que essas pessoas descobriram que a maioria ainda ignora? Neste vídeo, você entenderá por que a calma pode ser o maior sinal de inteligência e como desenvolver essa força silenciosa dentro de si. Vivemos em uma sociedade que recompensa a velocidade. Quem responde primeiro parece mais inteligente. Quem fala mais alto parece mais confiante. Quem está sempre ocupado parece mais importante. Desde muito cedo, aprendemos que parar significa perder tempo, que refletir demais é um sinal de insegurança, que silêncio representa fraqueza. Mas Carl Jung passou grande parte da vida observando exatamente o contrário. Ao analisar o comportamento humano, ele percebeu que as pessoas mais conscientes raramente agiam por impulso. Antes de responder, observavam. Antes de julgar, refletiam. Antes de agir, compreendiam. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente uma vida. Pense em um rio. Quando suas águas descem violentamente, carregam lama, galhos e pedras. Tudo fica turvo. Nada pode ser visto. Agora imagine esse mesmo rio completamente calmo. A água se torna transparente. Você consegue enxergar o fundo. Percebe detalhes que antes eram invisíveis. A mente funciona exatamente assim. Quanto mais agitada ela está, menos consegue enxergar a realidade. Passa a interpretar tudo através do medo, da ansiedade, da pressa, da necessidade constante de reagir. Por isso, tantas decisões importantes são tomadas em momentos errados. Discussões acontecem porque alguém respondeu sem pensar. Relacionamentos terminam porque ninguém teve calma para compreender o outro. Oportunidades desaparecem porque o medo falou antes da razão. A inteligência não desaparece nesses momentos. Ela apenas fica escondida atrás do barulho. Jung acreditava que o ser humano possui uma tendência natural a viver dominado pelo inconsciente. Isso significa que, na maior parte do tempo, não escolhemos conscientemente nossas reações. Nós apenas repetimos padrões. Se alguém nos critica, respondemos automaticamente. Se alguém nos elogia, dependemos dessa aprovação. Se algo foge do controle, sentimos ansiedade. Tudo acontece como se existisse um piloto invisível dirigindo nossa vida. E, na verdade, existe. Esse piloto é formado por experiências passadas, pelas crenças adquiridas durante a infância, pelos medos que nunca foram compreendidos, pelas dores que permaneceram escondidas. Cada situação vivida deixa uma marca. Essas marcas passam a influenciar nossas decisões sem que percebamos. É por isso que duas pessoas podem enfrentar exatamente o mesmo problema. Uma entra em desespero, a outra permanece tranquila. A diferença não está no problema, está na consciência. A pessoa calma não é aquela que nunca sente medo, é aquela que percebe o medo antes que ele assuma o controle. Essa percepção muda tudo. Imagine dirigir um carro em uma estrada durante a noite. Se você olha apenas alguns metros à frente, qualquer curva parece perigosa. Mas quando consegue enxergar mais longe, passa a dirigir com segurança. A consciência amplia essa visão. Ela permite perceber emoções antes que elas se transformem em atitudes. Permite reconhecer pensamentos negativos antes que eles determinem decisões importantes. Permite observar o ego tentando provar alguma coisa. E nesse instante surge algo extraordinário: a liberdade. Porque existe uma enorme diferença entre sentir uma emoção e ser dominado por ela. A maioria das pessoas acredita que são a própria ansiedade, ou o próprio medo, ou a própria raiva. Jung dizia que não. Você é aquele que observa tudo isso acontecer. Essa é uma das ideias mais profundas da psicologia analítica. Quando você percebe que pensamentos são apenas pensamentos,
Eles deixam de possuir o mesmo poder. Quando percebe que emoções passam como nuvens, deixa de construir sua identidade sobre elas. É exatamente aí que nasce a calma. Não como ausência de conflitos, mas como presença de consciência. Talvez seja por isso que pessoas verdadeiramente inteligentes pareçam tão tranquilas. Elas compreenderam que reagir imediatamente quase nunca produz boas respostas. Aprenderam que existe uma força enorme escondida na pausa. Enquanto todos falam, elas escutam. Enquanto todos discutem, elas observam. Enquanto todos correm, elas refletem. E essa diferença, quase imperceptível, transforma completamente a forma como vivem. Mas existe um motivo muito mais profundo para essa calma. Um motivo que começa muito antes de qualquer decisão consciente. Ele nasce em uma parte da mente que a maioria das pessoas jamais aprende a conhecer. A maioria das pessoas acredita que inteligência significa acumular conhecimento, ler mais livros, ter respostas rápidas, conhecer assuntos complexos. Mas Carl Jung enxergava uma inteligência muito mais rara. A capacidade de compreender a si mesmo, porque para ele, alguém poderia conhecer milhares de teorias sobre o comportamento humano e ainda assim continuar completamente perdido dentro da própria mente. É justamente aí que nasce a diferença entre informação e sabedoria. Informação ocupa espaço, sabedoria transforma. Pense por um instante em quantas pessoas extremamente inteligentes você já conheceu. Talvez fossem excelentes profissionais, dominassem assuntos difíceis, falassem com segurança, mas bastava surgir um problema emocional para perderem completamente o equilíbrio. Isso acontece porque conhecimento não elimina conflitos internos. Quem nunca enfrentou a própria mente continua vulnerável a ela. Jung percebeu que existe uma força silenciosa governando grande parte das nossas escolhas. Ele a chamou de inconsciente. Imagine um enorme iceberg flutuando no oceano. A pequena parte visível representa tudo aquilo que você conhece sobre si mesmo. Seus pensamentos conscientes, suas decisões, suas opiniões. Mas abaixo da superfície existe uma massa gigantesca. Ali vivem antigas lembranças, medos esquecidos, crenças herdadas, desejos reprimidos, experiências que moldaram sua personalidade sem que você sequer percebesse. O problema é que essa parte invisível continua influenciando cada decisão. Quando alguém reage de forma exagerada a uma simples crítica, quase nunca está respondendo apenas ao presente. Está respondendo também às dores do passado. Quando sente necessidade constante de aprovação, talvez ainda esteja tentando conquistar um reconhecimento que nunca recebeu. Quando vive ansioso, talvez não esteja com medo do futuro. Talvez esteja tentando proteger uma versão antiga de si mesmo. É exatamente por isso que pessoas mais conscientes parecem tão calmas. Elas aprenderam a reconhecer esses movimentos internos. Antes de responder ao mundo, observam aquilo que está acontecendo dentro delas. Essa pausa muda completamente o resultado. Imagine um espelho coberto por poeira. Quanto mais sujeira existe, menos você consegue enxergar seu próprio reflexo. Agora imagine limpar esse espelho lentamente. A imagem começa a aparecer, não porque algo novo foi criado, mas porque aquilo que sempre esteve ali finalmente pode ser visto. O autoconhecimento funciona exatamente dessa maneira. Você não cria uma nova consciência, apenas remove aquilo que impedia enxergá-la. Jung acreditava que grande parte do sofrimento humano nasce porque tentamos esconder aspectos importantes da nossa personalidade. Criamos máscaras. Tentamos parecer fortes o tempo inteiro, felizes o tempo inteiro, confiantes o tempo inteiro. Mas toda máscara exige energia para ser sustentada. Quanto mais tempo você passa interpretando um personagem, mais cansado se torna. Talvez por isso tantas pessoas vivam exaustas, mesmo sem compreender exatamente o motivo. Não é apenas o trabalho, não são apenas os problemas, é o esforço constante para manter uma imagem. As pessoas verdadeiramente inteligentes descobrem algo libertador. Elas não precisam provar quem são.
Essa necessidade desaparece conforme o autoconhecimento cresce. Observe alguém realmente seguro de si. Ele não interrompe os outros para mostrar que sabe mais. Não transforma toda a conversa em uma disputa. Não sente necessidade de vencer cada discussão, porque seu valor deixou de depender da opinião alheia. Essa é uma liberdade que poucos experimentam, e talvez seja justamente por isso que a calma impressiona tanto. Ela transmite uma segurança que não precisa ser anunciada. Existe uma cena comum na natureza. O leão não precisa rugir o tempo inteiro para lembrar que é forte, ele simplesmente é. Da mesma forma, uma mente consciente não precisa convencer ninguém da própria inteligência. Ela se manifesta nas escolhas, na forma de ouvir, na maneira de lidar com as dificuldades, na capacidade de permanecer estável quando tudo parece desmoronar. Jung compreendeu que quanto menos uma pessoa conhece a si mesma, mais ela tenta controlar o mundo ao redor, controlar pessoas, resultados, circunstâncias, porque acredita que se tudo permanecer exatamente como deseja, finalmente encontrará a paz. Mas isso nunca acontece. O mundo muda, as pessoas mudam, a vida muda. Quem depende desse controle vive em estado permanente de ansiedade. Já quem conhece a própria mente entende que existe apenas um lugar onde a verdadeira transformação pode acontecer: dentro de si. E quando essa transformação começa, algo extraordinário acontece. A necessidade de reagir diminui. A necessidade de competir desaparece. A necessidade de provar valor perde completamente o sentido. É nesse instante que nasce uma calma diferente. Não a calma de quem nunca enfrenta problemas, mas a calma de quem finalmente deixou de ser escravo das próprias emoções. E existe um hábito silencioso que fortalece essa tranquilidade todos os dias. Um hábito que separa as pessoas realmente sábias daquelas que apenas acumulam conhecimento. Existe um hábito que une praticamente todas as pessoas verdadeiramente sábias. Elas observam mais do que reagem. Pode parecer algo simples, mas essa talvez seja uma das habilidades mais difíceis de desenvolver. Vivemos em uma cultura que valoriza respostas imediatas. Se alguém critica você, responda. Se alguém provoca, revide. Se alguém discorda, prove que está certo. Quase ninguém ensina o valor da pausa. E, no entanto, é justamente nessa pausa que nasce a inteligência. Carl Jung costumava afirmar que tudo aquilo que permanece inconsciente continuará dirigindo nossa vida até que o tornemos consciente. Essa frase parece abstrata, mas ela descreve exatamente o que acontece todos os dias. Imagine alguém que sempre perde a paciência no trânsito. Ele acredita que o problema são os outros motoristas. Outro acredita que o problema é o trabalho. Outro culpa a falta de tempo. Mas Jung faria uma pergunta completamente diferente. O que essa situação desperta dentro de você? Perceba a diferença. A maioria procura culpados. A consciência procura compreender. E quem aprende a compreender deixa de desperdiçar energia, tentando vencer batalhas desnecessárias. Talvez seja por isso que as pessoas mais inteligentes pareçam falar menos. Não porque não tenham o que dizer, mas porque descobriram que nem toda a verdade precisa ser pronunciada. Nem toda opinião precisa ser defendida. Nem toda discussão merece sua energia. Existe uma serenidade muito poderosa em saber escolher os próprios conflitos. Observe uma árvore antiga durante uma tempestade. Os galhos menores se agitam violentamente. Alguns chegam a quebrar, mas o tronco permanece firme. Ele não luta contra o vento. Também não tenta impedir a chuva, apenas permanece enraizado. Essa imagem representa perfeitamente a mente de uma pessoa consciente. Ela continua sentindo emoções, continua enfrentando perdas, continua vivendo dias difíceis, mas existe algo dentro dela que permanece estável. Esse centro interior não nasce da sorte, nem da ausência de problemas. Nasce da capacidade de aceitar que a vida sempre será imprevisível. Enquanto tentamos controlar tudo, vivemos ansiosos. Quando aceitamos que nem tudo depende de nós, algo muda. Não perdemos a responsabilidade, perdemos apenas o peso desnecessário, e isso torna a mente muito mais leve.
Jung observou que o ego deseja controlar, deseja reconhecimento, deseja segurança absoluta, mas a consciência compreende que segurança absoluta não existe. Existe apenas presença. Existe apenas este momento. As pessoas mais inteligentes entendem algo que poucos conseguem aceitar. A maioria dos sofrimentos não acontece no presente, acontece na imaginação. Sofremos pelo que pode acontecer, pelo que talvez pensem de nós, pelo que imaginamos perder. Criamos cenários inteiros dentro da mente e depois reagimos a eles como se fossem reais. Quantas noites você já perdeu por causa de algo que nunca aconteceu? Quantas preocupações desapareceram sozinhas alguns dias depois? A mente cria tempestades. A consciência aprende a observá-las. Talvez essa seja a maior demonstração de inteligência. Não eliminar os pensamentos, mas deixar de acreditar em todos eles, porque nem tudo o que sua mente diz corresponde à realidade. Ela interpreta, projeta, exagera, protege. Esse é seu trabalho. Mas o seu trabalho é outro. É observar. É perceber quando o medo está falando, quando o orgulho está tentando assumir o controle, quando o ego deseja vencer apenas para alimentar a própria imagem. Esse exercício muda lentamente toda a personalidade. Você passa a responder menos, escutar mais, julgar menos, compreender mais. E algo curioso começa a acontecer. As pessoas ao seu redor também mudam, não porque você as transformou, mas porque sua presença deixa de alimentar conflitos. Existe um tipo de paz que não precisa ser explicada. Ela simplesmente é percebida. Todos já encontraram alguém assim. Pessoas que entram em um ambiente tenso e, sem dizer quase nada, fazem com que tudo pareça mais leve. Essa calma é contagiante, porque ela transmite segurança, mostra que existe outra maneira de viver. Uma maneira em que não é preciso correr o tempo inteiro, nem vencer todas as discussões, nem convencer todas as pessoas. Talvez a verdadeira inteligência nunca tenha sido responder rapidamente. Talvez ela sempre tenha sido a capacidade de permanecer consciente quando todos ao redor estão sendo dominados pelos próprios impulsos, e existe uma consequência extraordinária quando alguém alcança esse estado. Ela começa a enxergar a vida de uma forma completamente diferente, como se pela primeira vez estivesse vendo além da superfície. Existe uma diferença enorme entre parecer inteligente e ser verdadeiramente sábio. A inteligência pode impressionar. A sabedoria transforma. Carl Jung dedicou sua vida tentando compreender por que algumas pessoas conseguiam atravessar crises profundas sem perder a própria essência, enquanto outras eram destruídas por dificuldades muito menores. Depois de anos estudando a mente humana, ele chegou a uma conclusão que continua atual até hoje. A força de uma pessoa não está na quantidade de conhecimento que ela acumula. Está na qualidade da relação que ela constrói consigo mesma. Talvez seja por isso que as pessoas mais inteligentes pareçam tão calmas. Elas descobriram que a maior batalha nunca aconteceu contra o mundo. Sempre aconteceu dentro da própria consciência. Imagine um arqueiro. Antes de lançar uma flecha, ele não olha para os espectadores. Não se preocupa com os aplausos. Não tenta impressionar ninguém. Toda sua atenção está concentrada no alvo, na respiração, no equilíbrio, na precisão. A mente consciente funciona exatamente assim. Ela não desperdiça energia tentando controlar aquilo que está fora do seu alcance. Concentra-se apenas naquilo que realmente pode transformar. Suas escolhas, sua postura, sua consciência. Enquanto muitos vivem reagindo ao comportamento das outras pessoas, ela aprende a responder apenas aos próprios valores. Essa é uma liberdade extraordinária, porque significa deixar de ser conduzido pelas circunstâncias. Você para de depender do reconhecimento para continuar. Para de esperar aprovação para tomar decisões importantes. Para de acreditar que sua paz depende da opinião dos outros. E quando isso acontece, algo muda silenciosamente. Você começa a viver com muito mais leveza, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque deixou de carregar pesos que nunca lhe pertenceram.
Pense em quantas preocupações ocupam sua mente diariamente. Quantas delas realmente dependem de você? Quantas dizem respeito ao futuro? Quantas pertencem ao passado? E quantas são apenas interpretações criadas pela imaginação? A mente produz pensamentos continuamente, mas isso não significa que todos mereçam atenção. Jung compreendeu que maturidade psicológica não significa controlar os pensamentos. Significa escolher quais deles merecem ser alimentados. Essa talvez seja uma das maiores demonstrações de inteligência. Saber onde colocar a própria energia, porque aquilo que recebe sua atenção cresce. Se você alimenta constantemente o medo, ele se fortalece. Se alimenta a comparação, ela se torna um hábito. Se alimenta a ansiedade, ela passa a dominar seus dias. Mas quando alimenta consciência, clareza e presença, sua maneira de viver muda completamente. A calma deixa de ser um esforço. Ela se torna consequência. Consequência de uma mente que aprendeu a distinguir o essencial do superficial. Vivemos cercados por distrações, notícias, opiniões, discussões, redes sociais, todos tentando disputar nossa atenção. Mas existe um detalhe curioso. As pessoas mais sábias raramente participam de todas essas disputas. Elas escolhem cuidadosamente aquilo que merece espaço dentro da própria mente. Porque entenderam que paz também é uma escolha. Cada vez que você decide não responder uma provocação desnecessária. Cada vez que escolhe o silêncio em vez do conflito. Cada vez que observa uma emoção antes de agir. Você fortalece algo invisível, seu centro, sua estabilidade, sua consciência. Pouco a pouco, aquilo que antes abalava você deixa de ter o mesmo poder. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você cresceu. Talvez esse seja o verdadeiro significado da evolução. Não viver uma vida sem desafios, mas tornar-se alguém que não é mais definido por eles. Carl Jung acreditava que o maior privilégio de uma vida inteira era tornar-se quem realmente somos. E talvez essa jornada comece exatamente quando percebemos que não precisamos correr para provar nosso valor. Não precisamos responder a tudo. Não precisamos vencer todas as discussões, nem convencer todas as pessoas. A verdadeira inteligência possui uma característica curiosa. Ela é silenciosa. Quanto mais profunda, menos necessidade sente de aparecer. Assim como o oceano. Na superfície existem ondas, barulho, movimento, agitação. Mas nas grandes profundezas existe apenas silêncio. Talvez a mente humana tenha sido feita para viver dessa maneira, não presa às ondas dos acontecimentos, mas ancorada em uma profundidade que nenhuma tempestade consegue alcançar. Se existe uma lição que Carl Jung nos deixou, é esta. Quem aprende a conhecer a própria mente deixa de ser escravo dela. Quem deixa de ser escravo da própria mente encontra calma. E quem encontra calma desenvolve uma inteligência que vai muito além dos livros. Uma inteligência que sabe quando agir, quando esperar, quando falar. E principalmente quando permanecer em silêncio. Porque no fim, as pessoas mais inteligentes não são as que possuem todas as respostas. São aquelas que aprenderam a fazer as perguntas certas para si mesmas. E talvez a mais importante delas seja esta: estou reagindo ao mundo? Ou estou vivendo de acordo com a minha verdadeira consciência? A resposta para essa pergunta pode transformar não apenas a forma como você enfrenta os desafios da vida, mas a pessoa que você escolhe ser a partir de hoje. E talvez seja exatamente aí que começa a verdadeira sabedoria.